Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro. Ele é integrante da Comissão de Minas e Energia, da Comissão de Desenvolvimento Econômico e também da Comissão de Viação e Transportes. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Eu que agradeço, uma alegria estarmos juntos aqui. Deputado, a PEC dos precatórios acabou, depois de muita discussão, promulgada em parte. O senhor acha que essa foi a melhor solução? Porque outra parte das modificações aprovadas pelo Senado ainda dependem de uma nova avaliação dos deputados. Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi uma forma inovadora de conduzir esse processo, né? Se pegou o que estava aprovado no Senado e na Câmara, se publicou. E agora nós vamos discutir as partes que foram modificadas. Eu acho que foi uma inovação, mas que atende a urgência e a premência de termos o Auxílio Brasil colocado em prática, e não só isso, os ajustes de orçamento. E sobre as críticas que consideram essa mudança na regra dos precatórios um calote? Olha, eu não vejo assim. Eu acho que esse é um momento extraordinário que precisa de medidas extraordinárias. A excepcionalidade do teto para esse fim é importante na minha visão, e acho que nós fazemos uma concessão para aqueles que têm fome, para aqueles que têm urgência. O Brasil precisa atender essa população carente com urgência, e eu acho que foi uma forma inovadora e que, no meu entendimento, vai produzir um bom resultado. E entre as modificações que o Senado fez, que os deputados ainda vão analisar, estão tornar o Auxílio Brasil um programa permanente e também garantir que todo esse espaço fiscal aberto com as novas regras seja para programas sociais. O senhor acha que essas medidas vão obter o apoio da maioria da Câmara ou talvez os deputados tenham que modificar de novo essa proposta? Olha, há muitos anos eu venho estudando o pagamento desses benefícios. Eu sempre me preocupei muito com esses auxílios, porque acho que eles são fundamentais num Brasil tão desestruturado, num Brasil que tem pressa e que tem fome. Mas nós precisamos também fazer esses pagamentos ou prestar esse auxílio de forma correta, de forma monitorada e controlada. Vejo como absolutamente fundamental que esse programa tenha uma perspectiva de longo prazo, mas que nós tenhamos a capacidade de monitorar o seu desenvolvimento, a sua aplicação e o seu retorno. Antigamente, nós tínhamos o Auxílio Brasil através do Bolsa Família e do BCP, e nós vimos inúmeras irregularidades de pessoas recebendo esses benefícios sem a necessidade efetiva de que tem outros brasileiros. E outras pessoas que precisam estavam na fila, né? Exatamente. Então, você teve absurdos, por exemplo, como aqui no Lago Paranoá, você ter 70 mil pessoas recebendo o Defesa da Pesca. Isso é uma coisa absurda. Nós tínhamos dezenas e centenas de proprietários rurais recebendo o Bolsa Família. E nós mesmos fizemos um relatório ao Tribunal de Contas da União mostrando da urgência de se fazer uma revisão nos pagamentos do Bolsa Família, principalmente em Minas, onde as irregularidades eram gritantes. Então, eu estou completamente favorável ao Auxílio Brasil. Acredito que ele tenha que ser um projeto, um programa de longo prazo, mas ele precisa ter monitoramento, controle e retorno à sociedade. E, para isso, ele tem que ter permanentemente um processo de acompanhamento. Perfeito. E hoje, como é que o senhor analisa o clima entre o Senado e a Câmara? Essa promulgação de parte da PEC ajudou a amenizar essa disputa política que a gente vê entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Porque, por exemplo, Lira se queixa de alguns projetos, como o do imposto de renda, que a Câmara aprovou, chegou no Senado e parou. Isso para dar apenas um exemplo, né? O Senado prefere, por outro lado, fazer uma ampla reforma tributária. A Câmara também tem projetos nesse sentido. Como é que o senhor está vendo? Tem uma saída dentro dessa reforma tributária, dentro de alguns avanços que as duas casas podem fazer ainda este ano? Olha, eu convivi bastante com o Rodrigo Pacheco como deputado, porque ele foi meu colega deputado na Câmara. Ele é um criminalista, um advogado brilhante, ele é um jovem brilhante. Mas entendo que nesses casos a que você se refere, o nosso presidente Arthur tem razão. Acho que o Senado não tem se colocado da melhor maneira possível em relação a matérias importantes que foram apreciadas pela Câmara
e que para lá foram mandadas para que pudessem ter sua análise terminativa, vamos dizer assim. Porque, obviamente, isso está obstruindo o nosso trabalho e obstruindo a continuidade dos projetos, porque eles precisam passar por lá para voltarem e, efetivamente, serem promulgados pelo presidente, né? Vejo, por exemplo, agora numa questão recente, que não sei se vocês já andaram debatendo aqui, né? O Senado aprovou agora um ajuste para os enfermeiros do Brasil, que obviamente merecem, que obviamente necessitam, mas que está em descompasso com a realidade brasileira, está em descompasso com o momento em que a gente vive. E passam à Câmara, então, um problema de nós termos, enquanto deputados, né, de chamarmos a atenção das dificuldades de implementação desse projeto da forma como ele foi votado. Então, eu tenho a impressão de que o nosso presidente tem razão, sim, de estar se posicionando nesse sentido. Eu acho que o Senado precisa rever a forma como tem se postado em relação a alguns projetos, não só no encaminhamento, mas também na análise de projetos que a Câmara tem mandado. Mas não parece uma coisa que possa ser maior do que uma disputa política entre os presidentes das casas? Assim, a gente vê pelas pautas que a Câmara tem aprovado os projetos de interesse do Executivo. E esses projetos de interesse do Executivo é que têm andado pouco ou sendo encerrados ali na parte do Senado. Não seria uma falta de base aliada, de gente a favor dos projetos do governo lá no Senado? Sem dúvida, a base do governo no Senado é muito fraca, né? É frágil, e isso acaba, enfim, permitindo que ocorra o que o senhor está se referindo. É um né? problema a mais. É um problema grande que o governo tem, que não conseguiu até agora debelar, é a construção de uma base mais forte no Senado para que essas ocorrências possam cessar. Né? E nesse cenário, como o senhor acha que fica a situação das reformas, né? A reforma administrativa ainda não começou a andar nem na Câmara. Essa o senhor acha que fica para o ano que vem? Eu, infelizmente, acho que não vai acontecer mais. Né? Nem ano que vem? Nem ano que vem, porque o ano eleitoral, reformas desse tipo precisam ser feitas em início de governo, não no final, né? E isso a gente já sabia que ia acontecer. Quer dizer, o governo tardou muito a encaminhar esses projetos. Obviamente, teve toda a ocorrência da pandemia e todas as situações excepcionais que ocorreram durante esse tempo que nos obrigaram a analisar outras questões. Mas eu acho que essa reforma, infelizmente, no meu entendimento, está prejudicada e só fica para a próxima legislatura. E os avanços na reforma tributária também devem ficar só depois das eleições? Também não acredito que avance a reforma tributária em função da mesma razão. Acho que dificilmente nós vamos ter avanços nessas duas reformas. De agora em diante, grandes projetos não devem ser votados? Na minha visão, infelizmente não. Acho que nós vamos ter que ir para uma eleição para reestruturar novamente o poder político e aí então fazer essas reformas no início de governo, porque elas demandam um apoio popular grande, demandam um momento de consenso e demandam longevidade de governo. O governo com um ano só pela frente não tem como, no meu entendimento, estruturar reformas de grande vulto. Obrigado, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 19h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, deputado, outra questão que está em análise no Senado, né, que esteve em análise no Senado e que a Câmara já aprovou, é a desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia que mais empregam no país. O relator no Senado, ele já destacou, inclusive, que não aceitou emendas exatamente para que esse texto não tivesse que retornar para mais uma análise na Câmara. Ele está pensando na rapidez, né, de que garantir logo para que nos próximos 2 anos essa desoneração que já ocorre hoje permaneça. O senhor entende que ela é realmente necessária por esse período? Ela é fundamental. E quero aqui, inclusive, parabenizar o meu colega, o deputado Jerônimo Gock, que foi quem levou adiante esse processo e, de fato, esses setores e todos os demais precisariam de um alívio na folha de pagamentos, né? Os impostos sobre o posto de trabalho no Brasil penalizam a formalidade, penalizam o planejamento e o emprego formal, e isso precisa ser revisto.
E esses setores, como são os maiores empregadores, eles obviamente têm de ter uma preferência nesse sentido, e a alternância pelo pagamento de um percentual sobre o faturamento ajuda muito. Lamentavelmente, a gente não pode fazer isso já para todas as empresas brasileiras, porque seria um grande avanço. Então, nesse caso específico, sou completamente favorável de que o assunto se dê por encerrado, que as empresas gozem do benefício e que a gente passe a empregar tanto quanto possível nesses setores que são tão importantes. E pensando ainda nesse foco de geração de empregos, o senhor tem um projeto importante na área portuária, que modifica ali a forma de contratação. Explica como seria isso e como isso poderia ampliar investimentos no setor e novas contratações. Olha, eu tenho atuado bastante na área portuária. O estado do Rio de Janeiro é um estado que trata basicamente de energia, porto, enfim. E ao longo da minha vida parlamentar tenho me dedicado bastante a esse tema. Acho que a gente precisa reestruturar a atividade portuária no Brasil como um todo. Vejo que os trabalhadores não são um custo relevante nesse setor, comparativamente ao custo da infraestrutura e do que nós precisamos fazer para desenvolver a atividade portuária como um todo. Portanto, eu estou engajado em tentar construir uma melhora na relação entre empregados e empregadores do setor portuário, e acho que esse avanço que o TST propôs e consignou da exclusividade do trabalho aos trabalhadores portuários, ela deve ser entendida como um dado da realidade, e o que nós precisamos agora é fazer a regulação disso da melhor maneira possível para que o setor continue se desenvolvendo e dando as respostas econômicas e sociais que o Brasil precisa. E qual é o foco do senhor nessa questão? O que deve mudar? Olha, o que eu vejo é que há um espaço enorme de um avanço na relação entre o capital e o trabalho no setor portuário. Vejo que nós temos perdido sistematicamente recursos importantíssimos da área de treinamento. Para você ter uma ideia, haviam 2 bilhões de reais depositados para treinamentos e esse valor foi depauperado pelo governo, que hoje restam apenas 100 milhões. E a apropriação desse recurso na qualificação dos trabalhadores, na qualificação das atividades portuárias, daria ao Brasil, e dará, se assim retornar em algum momento, uma competitividade enorme. O Brasil precisa, porque o porto é a porta do Brasil. A gente precisa de que o porto esteja capacitado a essa grande evolução do comércio internacional que o Brasil fez, não só com o agronegócio, mas também com as suas exportações minerais, enfim, e as suas exportações de commodities, né? Tendo também um grande intercâmbio comercial na área de contêineres. Portanto, essa área é uma área que precisa avançar muito e nós estamos trabalhando nisso. O senhor também tem um trabalho grande no combate à pirataria, lançou inclusive um livro, depois de participar daquela CPI Isso. de combate à pirataria. De lá para cá, se a gente pensar que a CPI foi em 2003... Isso. Né? O Brasil avançou ou ainda falta muito nessa questão? Você sabe que eu recordo aqui com alegria que eu estive, inclusive, com o presidente Biden nos Estados Unidos. Na época, ele era o presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado americano. E ele fez um jantar no Senado para nos receber lá, em função da excelência do trabalho que nós, na Comissão Brasileira de Pirataria, fizemos em prol dessa questão do fim da pirataria ou da minoração da pirataria no Brasil. Infelizmente, esse assunto retomou, o Brasil deixou de dar continuidade a esse tratamento e hoje nós temos aí uma perda estimada em 288 bilhões de reais anuais só com pirataria. E aí tem que ser um combate constante, então, porque na hora que relaxa a fiscalização, ela volta. Sem dúvida nenhuma, essa questão é uma questão enorme. O Brasil precisa de dar um tratamento de maior seriedade a isso. A questão, por exemplo, da pirataria nos cigarros, né? Nós corretamente elevamos a tributação do cigarro brasileiro para poder conter o consumo e efetivamente ter um controle melhor das questões das doenças decorrentes do fumo. Acontece que a economia, tudo se ajeita, né? E hoje o que acontece? O cigarro mais barato fabricado pela indústria brasileira, ele é 40% mais caro do que o cigarro contrabandeado.
Então, hoje você tem uma realidade que o contrabando no Brasil tomou conta de mais de 50% do mercado tabagista brasileiro. Roubando empregos e impostos. Roubando empregos e impostos em grande monta e contaminando a população com um produto que não tem nenhum controle da Anvisa, nenhum controle sanitário, enfim. É todos os males, porque você perdeu a receita, perdeu o controle da questão da saúde e perdeu os empregos. Então, a gente precisa rever essa questão, não só na questão do cigarro, mas em muitas outras áreas, na área de bebidas também, enfim, na área de tecidos, indumentária. Existem, assim, processos enormes que precisam ser revistos para que o Brasil pare de perder a quantidade exorbitante de recursos que tem perdido e, sobretudo, passe a empregar brasileiros nesse setor. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre a lei que instituiu a Identificação Civil Nacional. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado federal Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor é autor da lei que instituiu essa identificação civil nacional. Entrou em vigor em 2017, mas recentemente ela já tem um novo benefício, principalmente para quem usa o SUS no país. Olha, desde 2002 eu persigo um número único para o brasileiro. Em 2017 nós conseguimos promulgar e homologar a lei. Em 2019 o presidente da República regulamentou a lei a nosso pedido e hoje o documento único do brasileiro é o CPF. O Estado brasileiro não pode demandar ao cidadão nenhum outro número que não seja o CPF, nem nenhum outro documento que não seja o CPF. Através do CPF, o brasileiro tem o direito de ser atendido plenamente pelo Serviço Público Federal e assim fazer também na sua interlocução com a sociedade. Eu gosto de dizer, e acho importante que o telespectador saiba, que o CPF, na realidade, é ele que gere a vida civil. E quando você adota o CPF como número único, você ganha uma economia de escala e uma economia de todo o processo organizacional do governo e da vida cidadã que vai dar ao Brasil um outro patamar de cidadania. Eu estou muito feliz porque consegui que o ministro Queiroga, recentemente, regulamentasse a portaria colocando o número do Conect SUS, o número do CPF. E hoje mesmo estava tratando desse assunto com o prefeito do Rio e vários prefeitos municipais lá, porque nós vamos fazer no estado do Rio de Janeiro, agora no início do ano que vem, já um site de experiência e avanço da questão de toda a parte administrativa da saúde relacionando o CPF como número único, né? Antigamente, o número do SUS era um número aleatório. Então, você era atendido na rede pública e você ganhava um número. Quando você voltava, se você não tivesse guardado aquele papelzinho, te dava um outro número. E isso tornava aleatório o controle. Agora não, com o CPF, você terá todo o histórico, todo o monitoramento, todo o acompanhamento e o resgate da informação daquilo que foi feito. Então, o CPF e o número único do Conect SUS, ele vai permitir um controle que jamais a saúde brasileira teve, que jamais o Brasil pôde ter no ponto de vista do seu planejamento. Um cidadão que não consegue ser atendido na rede pública, muitas vezes vai a um posto de saúde e dá o seu RG para ser atendido. E no outro posto, ele dá o CPF. Num terceiro posto, ele dá o seu nome de família e, às vezes, se tiver um quarto, ele dá o nome do meio, porque ele está desesperado para ser atendido. E, assim, o governo está tratando 4 pessoas que são o mesmo paciente. E, muitas vezes, esse controle mal feito, no atendimento já prestado, o monitoramento também não era devido. E reduz bastante a burocracia também, né? Sem dúvida. Que é uma das áreas que eu queria colocar aqui, que o Brasil mais avançou. O governo brasileiro está de parabéns em relação ao que avançou no .gov.br. Eu queria chegar em outra questão, nessa redução da burocracia. O senhor faz parte da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Isso. Tem tudo a ver essa questão. A gente reduz a burocracia por um lado e o Brasil fica mais competitivo lá na frente. Quais são os desafios, os gargalos que ainda temos nessa questão? Olha, talvez a questão da burocracia seja um dos maiores problemas brasileiros. Eu tive a honra de ser presidente da Comissão Mista de Desburocratização do Congresso Nacional, na legislatura passada, onde foi meu relator, o ex-governador Anastasia.
Nós fizemos dezenas de leis de simplificação das leis. O Brasil legisla demais. E a Frente Brasil Competitivo tem esse foco. Tornar o Brasil mais simples, tornar o Brasil mais competitivo, é tornar o Brasil mais fácil de lidar. E o número único, ele torna as relações entre as pessoas, as relações entre as empresas e o Estado e o cidadão uma relação mais simples. Então, ela está na tônica do que o Brasil competitivo quer ser. Um Brasil mais simples, um Brasil mais fácil. E assim nós estamos construindo esse processo. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui com a gente. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.